Hoje é dia 28 de maio de 2022, 11 horas, um sábado, 21 graus aproximadamente, um dia claro, com nuvens no céu, fresco, ventando bastante. Nós estamos realizando o culto cristão no lar. Nessa oportunidade, nós estamos lendo esta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é uma produção do canalizador Roger Bottini Paranhos. Roger Bottini Paranhos nasceu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde reside em 1969. Desde 1969, formado em Administração de Empresas pela PUC e pós-graduado em Sistema de Informação e Telemática pela Universidade Federal. Trabalha no Banco do Rio Grande do Sul como analista de sistemas. É médium desde a infância, quando passou a perceber a presença de espíritos necessitados e, posteriormente, instrutores da espiritualidade maior que o convocam para um trabalho que ora realiza através da divulgação das verdades espirituais. Atualmente dedica-se em especial à missão de promover e divulgar a visão universal do terceiro milênio, Universalismo Crístico, que é justamente o tema central de seu livro de mesmo título. Roger Bottini Paranhos, O Futuro das Religiões, Universalismo Crístico, obra mediúnica orientada pelo espírito Hermes, primeira edição, 2007. Preparando esta obra, 6 outras anteriores foram produzidas através de Roger Bottini Paranhos. A história de um anjo, que é a vida dos mundos, nos mundos invisíveis, em 2000, ano de 2000. Sobre o signo de Aquário, que é a narração sobre viagens astrais, em 2001. Akhenaton, a revolução espiritual do Antigo Egito, isso no ano de 2002. A Nova Era, orientações espirituais para o terceiro milênio, isso no ano de 2004. Moisés, o libertador de Israel, no ano de 2004 também. Moisés 2, a busca da terra prometida, no ano de 2005. E no ano de 2007, a primeira edição de Universalismo Crístico, O Futuro das Religiões. O homem nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer. Hermes. Universalismo Crístico, O Futuro das Religiões, é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro. A busca consciente de espiritualidade em oposição à submissão religiosa atual que escraviza ao invés de libertar, adotando uma metodologia simples e filosófica baseada em 3 alicerces principais. O autor nos apresenta a ideia central que procura unir os ensinamentos de todas as religiões e propõe um mecanismo evolutivo que ela se mantenha sempre atual, dinâmica, resolvendo o maior problema das religiões, estagnação em meio a um mundo em constante movimento. Em Desdobramento Espiritual, Roger visita as esferas espirituais superiores e as regiões sombrias do astral inferior para obter a opinião de mestres de luz e magos negros sobre o universalismo crístico. Em uma segunda parte, narra a ação dos precursores da nova era para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio. Com uma leveza, um idealismo emocionante, o jovem Rafael, orientado pelo alto ao lado de sua alma gêmea Érica, impressiona multidões com sua sabedoria e lucidez espiritual, inspirando os idealistas e silenciando ortodoxos mais retrógrados. Um livro que funde os estilos já apresentados em Sob o Signo de Aquário e História de um Anjo. Como diz Hermes no prefácio, todo aquele que deseja ser livre à busca da verdade por suas próprias mãos, que nos siga nessas próximas páginas. Então nós estamos já contando a história de Rafael, a página 167.
Ele, até então, em 20 dias, fez 3 fóruns, um deles tratando do amor ao próximo e o respeito às opiniões alheias, tendo em vista que cada um de nós evolucionamos por esforço próprio e chegamos onde chegamos. Portanto, opiniões diferentes, visões de mundo diferentes, e que há necessidade de que se estabeleça um acordo, ouvir mais do que dizer. Quem tiver a compreensão desta máxima, ouvir para depois, se possível, se necessário, ter como auxiliar. Sabendo ouvir, se sabe como chegar à equação dos problemas apresentados por outro. Ninguém é detentor da verdade, apenas o Pai a tem. Cada um de nós, espalhados neste universo infinito, tem apenas uma fração da verdade. Somos centelhas oriundas da fonte criadora e evolucionamos com nosso esforço, portanto, temos experiências individuais, únicas. Podemos partilhar essas experiências, desde que o outro a queira ouvir. E o evolucionar justamente está nesse ponto, estar aberto ao novo. No segundo fórum, ele trata da reencarnação, a lei do karma. O fez tem a retributiva do que se fez, né? Ao karma positivo, que nos traz o resultado das boas sementes, do bom trabalho, e o karma negativo, que são impregnações de antimatéria através de leis do eletromagnetismo, que nos traz as consequências para o reavaliar, refazer, reparar, reconsiderar conceitos equivocados que fizemos, que decidimos, que sentimos, que pensamos, que optamos por realizar, e com isso temos toda a eternidade para nos acertarmos conosco mesmo, com as consequências dos nossos equívocos. Evolucionando sempre, certamente, a boa parte sempre é maior do que os nossos equívocos. E no terceiro momento, esse evolucionário, estar aberto ao novo, é o motivo de todo esse bate-papo aqui. Um pastor e um padre dão uma lição de vida para Rafael, dizendo que eles conseguiram compreender essa necessidade do diálogo, essa necessidade do ouvir, porque, muito embora ambos tenham linhas de pensamentos próprios, eles compreendem que são filhos do mesmo Pai, estão falando do mesmo Criador e tentam entender a forma, a essência do que representa a maneira de pensar do outro, porque a formalidade é uma mera conjectura humana, é uma criação que de repente passa a ser repetida por outros que sequer sabem o motivo daquela formalidade, daquele ritualismo, e muitas das vezes até destoa do motivo pelo qual ela se iniciou, que geralmente era um motivo temporal, era um motivo imediatista. Tinha lá talvez o seu valor quando foi criado, mas que depois perde totalmente o seu significado. Haja visto em nome do amor, do perdão incondicional, do oferecer a outra face, do dar para quem pede emprestado. De repente estamos nos armando de palavras, de armas, de ações menos dignas,
para propagar o nome, a memória do embaixador do amor na terra, Jesus Cristo, Yahshua ben Yosef, Jesus filho de José. Então, portanto, uma incoerência. E essas incoerências vão sendo elencadas por Rafael no discorrer de sua palestra, neste terceiro encontro, que representa as incoerências humanas quando tentam retratar o ad eterno, a mensagem permanente do Cristo de Deus, amor a si, ao próximo e a Deus, respeito a si próprio, ao próximo e a Deus, ouvir a si próprio, compreender-se, entender-se, destrinchar-se para si próprio, compreender, aceitar as decisões alheias, uma vez que não temos acesso a elas. Podemos, no máximo, quando questionados, quando solicitados, quando oportunados, expor o nosso conceito de vida, que também não representa toda a verdade. O que fizemos de nós mesmos serve de rumo, de norte, de orientação, de referência para outra, mas a maneira dele resolver a vida certamente será singular, será própria. Não há como copiar integralmente aquilo que fizemos, assim como também não teremos como copiar o que o outro faz integralmente. Somamos experiências alheias, juntamos as nossas conjecturas em relação à própria experiência e decidimos de improviso no próprio evolucionar. Então, Rafael diz que há necessidade de espiritualizar a limitada consciência da humanidade. Hoje em dia é importante se desligar o homem da sintonia materialista com a qual se escravizou. Com o passar dos séculos, a civilização, principalmente a nossa ocidental, resolveu entregar o seu sentimento de espiritualidade a reuniões ritualísticas, regulares, em algum templo, desligando-se por completo de uma conversa íntima, sincera com a fonte criadora, Deus. Isso odiernamente, rotineiramente, apenas em momentos de conflitos íntimos, muito severos, é que nós realmente, transparentemente, nos abrimos para conosco mesmo. Isso tem que ser modificado. Transferimos para terceiro a integração com o Altíssimo. E isso é sempre uma tarefa pessoal intransferível. Obviamente que a humanidade do terceiro milênio será bem mais espiritualizada que a do passado e a atual. Fica então fácil perceber que o cidadão do terceiro milênio viverá procurando aliar a sua vida humana com a realidade espiritual. A busca natural da compreensão maior será ou fará com que as religiões atuais, medievais, se tornem obsoletas. Isso fará com que gradualmente as religiões, da maneira com a qual estão instadas, percam a sua utilidade, sejam abandonadas, como acontece a um oásis sagrado que um dia secou. Um exemplo disso são as antigas máquinas de escrever. Eram instrumentos maravilhosos, muito necessários. Com o surgimento dos computadores, perderam a sua essência, mas não perderam a sua essência, a máquina de escrever, a ideia em si. Imaginemos uma máquina de xilografia, você datilografa e o que escreveu está ali. Hoje os computadores te dão a oportunidade de ter sinônimos, antônimos, textos paralelos, através de uma busca, através da internet, acrescentar coisas,
substituir palavras. E a máquina de datilografia não tinha como. Um exemplo disso são as antigas máquinas de escrever, né? Com o surgimento dos computadores, não perderam a sua essência, mas, devido a esse novo estágio tecnológico, deixaram de ser úteis. Jamais haverá uma caça às bruxas. As religiões do passado, no entanto, não atenderão aos anseios das gerações do futuro. Hoje em dia, as religiões se demonstram bem necessárias, tanto até mesmo religiões que apresentam, inspiradas na nova era, são associadas ao velho modelo religioso. Velas, incensos, rituais diversos. Os mentores espirituais são associados ao papel dos santos, sendo que são apenas nossos irmãos com recursos de experiências intelectivos, recursos até da situação de estarem desencarnados, que nós aqui na Terra temos que, a semelhança quando temos uma deficiência visual, temos que nos amparar numa bengala, temos que nos amparar em sonidos, temos que nos amparar em recursos diversos. Todos nós somos espíritos, nós encarnados e os nossos companheiros tidos como orientadores desencarnados. Eles têm os recursos que nós não temos, mas têm limites que nós talvez não tenhamos, né? E com isto, a necessidade de estarmos sempre atentos à fonte criadora para sabermos melhor decidir. Porque por mais experiente que seja esses orientadores espirituais, a fonte criadora sempre é a referência primeira. Então Rafael caminha de um lado para outro, procurando não cansar as pessoas, procurando reflexionar, ajustar-se a uma sintonia mais fina com a fonte criadora e avançar nos conceitos. Então, depois de julgar que era o momento oportuno, ele prossegue demonstrando mais energia em seus apontamentos. A busca pelo avanço no debate sobre espiritualidade deve abordar temas importantes, como os dogmas, os diversos dogmas, os rituais, os processos de espiritualização, os processos iniciáticos, a doutrina da graça ou do mérito e demérito do karma, os cultos de adoração. Colocamos o Pai como sendo um agente externo a nós outros, e nós somos seres ressonantes com o Altíssimo, somos parcelas do próprio Altíssimo. Temos a chama crística em germe dentro de nós mesmos, basta fazê-la ressonar e faremos tudo aquilo que o próprio Altíssimo faz. Somos co-criadores. Em resumo, adorar a Deus ou aprender a seguir o seu abençoado caminho? Há respostas para tudo, respostas e questões que sempre estão alicerçadas no amar. E respostas que estão sempre associadas à lógica evolucionária do próprio existir ascensional de cada um de nós. As leis de Deus não são imprevisíveis, não são irracionais. Elas seguem um padrão de absoluta justiça, sem premiações, sem condenações imerecidas. Acreditar em caso ou em acaso, acreditar na injustiça, é desconhecer os mecanismos criados pelo Altíssimo. O objetivo de promover nossa acesse evolutiva é
fundamental buscarmos respostas, sempre, estarmos sempre abertos ao novo. Deve ser realizado um processo de reversão na fé, adoração a um Deus inconstante, a um Deus misterioso, que premia aqueles que creem nele, condena quem lhe é indiferente, deve ser substituído por um Deus coerente, sério, aberto, que promova sua justiça de acordo com as ações nos vivenciais do existir. O Criador não espera que o adoremos como um ídolo, ele espera que o nosso amadurecimento espiritual, junto à sábia lei, ame ao próximo como a si próprio. Por outro lado, devem ser realizados estudos científicos que venham a atestar a veracidade da realidade espiritual. O estudo científico da espiritualidade trará credibilidade tão necessária para que a humanidade olhe os temas espirituais com seriedade e não como uma jocosidade crédula, infantil, incoerente ou medieval. Deverão ser realizados estudos sobre processos de cura espiritual, poder da oração, o psiquismo humano, regressão da memória, terapias de vidas passadas. Além disso, devemos confrontar informações das religiões com estudos científicos, comprovando. O objetivo, portanto, é racionalizar a fé. Ter uma fé raciocinada, uma fé racional. Aquele que compreende a lógica espiritual utiliza melhor os recursos espirituais para o seu bem viver, para a sua felicidade, além de alcançar consideravelmente o processo evolutivo. Rafael mal termina essas palavras quando é rechaçado por uma mulher que diz: isso é uma afronta, moço. Isso é uma afronta a Deus, rapaz. Ele é transcendental, não pode ser avaliado através da razão humana. O que o torna tão importante para a humanidade é o mistério, o grande mistério. Em seguida, várias pessoas protestam, alegando que o jovem Rafael estava passando dos limites, que não possuía maturidade para compreender a maturidade para compreender a natureza divina. Ele refletiu alguns instantes e falou serenamente, analisando este impasse, que parece ser rotina no decorrer dos séculos. Lembrei-me de uma antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. O descortinar de uma nova verdade sempre causa uma reação de aversão. Quem deseja perder o controle sobre o seu mundinho? Quem se predispõe a abrir mão do seu status, do seu poder, do seu cômodo repouso, para aceitar a chegada de uma nova forma de pensar? Lembrem-se, meus amigos, Jesus foi crucificado por justamente promover uma mudança de paradigma a respeito dos valores espirituais. A sua forma inusitada de mensagem, que hoje em dia tanto veneramos, causou imenso desconforto entre os poderosos da sua época. Não devemos, portanto, cometer o mesmo erro de outrora. Rafael então procurou entre seus livros a obra Libertação, do espírito André Luiz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Meditou alguns instantes, depois voltou a falar com voz suave e envolvente. Vou ler a história contida no prefácio desta obra. Prestem atenção, meus amigos, é uma bela mensagem. Peixinho Vermelho, dessa narrativa, retrata o personagem de seres inovadores, revolucionários, como o próprio Jesus. E todo aquele que deseja enxergar o futuro, caminhar em direção ao progresso. Então, o peixinho vermelho é uma antiga lenda egípcia. No centro de formoso jardim havia um grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa, alimentado por diminuto canal de pedra escovada,
escoava suas águas do outro lado através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor vivia uma comunidade de peixes que refestavam, gordos, satisfeitos, em reservadas grutas frescas, sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatana para encargo de rei. E ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça, ou seja, um comodismo, né? Comer, dormir, reproduzir. Junto deles havia um peixinho vermelho, menosprezado por todos, não conseguia pescar, nem refugiar-se de nichos barrentos, refugiar-se em nichos barrentos. Os outros, vorazes, gorduchos, arrebatavam para si todas as formas larvárias que ocupavam displicentes todos os lugares consagrados ao descanso. Então eles se alimentavam com as larvas e displicentes ocupavam locais apropriados ao descanso. O peixinho vermelho, que nadasse, sofresse por isso mesmo, era visto em correria constante, perseguido pelo desconforto, atormentado pela fome. Então veja bem, a zona de conforto não pertencia ao peixinho vermelho. Tinha que estar sempre correndo daqui para lá buscando alimento, que os outros comiam vorazmente, ou também no momento de descansar não tinha jeito, porque os outros ocupavam o lugar. Não encontrando repouso no vastíssimo domínio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito fazer e começou a estudar a sua situação com bastante interesse, estudar o local onde se encontravam. Deixou de prestar tanta atenção à comida e ao descanso e estudar, avaliar o local em que estavam. Fez inventário dos ladrilhos que enfeitavam as bordas, arrolou todos os buracos e sabia com precisão onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião dos aguaceiros. Depois de tempos, à custa de longas peregrinações ou perquirições, encontrou uma grade de escoradura à frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica. Refletiu consigo, não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Então optou pela mudança. Não lhe restou outra alternativa senão a mudança. Apesar de macérrimos, muito magro, pela distensão completa de qualquer conforto, perdeu escamas pelo grande sofrimento e resolveu então atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou otimistas pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas flores, sol que o defronta, e seguiu embriagado de esperança. Em breve alcançou o grande rio, inúmeros conhecimentos lhe advieram, encontrou peixes de muitas famílias diferentes e que se simpatizaram, instruindo quanto aos percalços da marcha, descortinando-lhe mais fácil o roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens, animais, embarcações, pontes, palácios, veículos, cabanas, arvoredos, habitando com pouco. Então, ele, habituado com pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade natural. Conseguiu deste modo atingir o oceano, ébrio de novidades, sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia, para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho orou ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro, e não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque a gigante dos mares começou a soluçar e vomitou, restituindo-lhe as correntes marinhas.
O pequeno viajante, agradecido, feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos, aprendeu a evitar as tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida, encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis, flores diferentes, nos seios das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos, delgados, tanto quanto ele, junto aos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente, calmo, no Palácio do Coral, que elegera com centenas de amigos para a residência ditosa, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outras altitudes continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra de progresso e salvação deles, passar-lhes a informação que detinha em si próprio. Não seria justo regressar A peteca. E anunciar-lhes esta verdade que desvendou? Não seria mais nobre ampará-los, prestar-lhes a tempo valiosas informações que obtivera? Então não hesitou. Aí que é a peteca. Deixa eu terminar. Fortalecido pela generosidade dos irmãos benfeitores com que eles viviam ali no Palácio do Coral, compreendeu que eles viviam, empreendeu comprida viagem de volta, tornou ao rio, o rio dirigiu-se aos regatos, do regato caminhou para os canais que o conduziu até o primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço que se devotara, varou a grade, procurou ansiosamente os velhos companheiros, estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que seu regresso causasse surpresa, entusiasmo geral. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, porém, verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados, ociosos, refestelados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, onde saíam apenas para disputar larvas, moscas, minhocas desprezíveis. Gritou que voltara, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém havia lhe dado a ausência dele, sequer deram falta da ausência dele. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo, permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor, desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia todo um mundo líquido, glorioso, sem fim, à disposição de todos eles. Aquele poço era insignificante, que poderia desaparecer de um momento para outro. Além do explorador, o próximo, desdobravam-se outra vida, outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos, abundantes em todos os sentidos, repletos de seres diferentes. Enfim, o mar, onde a via aparece cada vez mais e mais surpreendente, rica. Então ele descreveu tainhas, salmões, trutas, tubarões, deu notícia do peixe-lua, peixe-coelho, peixe-galo do mar, contou que vira o céu repleto de astros sublimes, que descobriu árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praeiras, monstros terríveis, barcos submersos, estrelas do oceano. Ofereceu-se para conduzi-los ao Palácio Real, onde viviam todos, prósperos,
tranquilos. Finalmente os informou de que semelhantes felicidades, porém, tinham preço. Deviam todos emagrecer, convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva, tanto verme, nas grutas escuras, aprendendo a trabalhar, a estudar, quando era necessário a jornada venturosa. Antes de terminar, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra, afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era impossível, que aquela história de riachos, rios, oceanos era fantasia daquela mente demente. Chegaram a declarar falta de respeito ao Deus dos peixes, que trazia olhos voltados unicamente para eles. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e tentando de longe a travessia, exclamou: não vês que não cabe aqui nenhuma só de nossas barbatanas? Tolo, vai-te, não nos perturbe. O lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual à nossa. Expulso a golpe de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno, instalou-se em definitivo, no Palácio do Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu a pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes pachorrentos, vaidosos, esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer, atolada na lama. Ao terminar a envolvente narrativa, Rafael silenciou, aguardou que a plateia assimilasse a moral da história. Então prosseguiu. Essa história pode ser empregada tanto para aqueles que não acreditam na vida espiritual, como para aqueles que creem, mas negam a oportunidade de enxergar um tanto mais. O que peço a vocês é que mostrem-se abertos ao diálogo. Desde o primeiro dia afirmei que não sou dono da verdade. Desejo aprofundar-me nela, através desse debate. Um embate sadio, respeitoso. Teremos que buscar a essência do nosso próprio modo de pensar. Estamos atentos à essência daquilo que realmente acreditamos? Aqueles que desejam manter suas crenças por tradição, por alguma questão íntima, terão sempre o meu total respeito, carinho, atenção. Mas aqueles que desejam avançar além, atravessar a grade que nos separa do mundo maior, como fez o peixinho vermelho, mostrem-me que estou em erro sobre algum ponto, que as informações que defendo estão equivocadas. Argumentos sólidos é o que aguardo e é o que eu procuro expor. Podemos rever conceitos. O objetivo é nos aproximarmos, portanto, da verdade. Abram suas mentes, meus amigos. Levem as informações para casa e reflitam. Eu sei que é difícil aceitar mudanças estruturais nas nossas próprias crenças. Entretanto, gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de refletirem sobre alguns aspectos das crenças religiosas que exigem serem respeitadas, atualizadas. E se caso, depois dessa reflexão, nada mudar em nossas convicções, não devemos nos preocupar. Não há por que se preocupar. As religiões continuarão à disposição de todos nós até o final de nossas vidas, quando ingressarmos no grande mistério. E saberemos, então, abertamente todas as respostas. Entretanto, meu trabalho é de preparar terreno para as novas gerações, que necessitarão de um modelo espiritual realmente coerente.
moderno, progressista, para que possam expandir suas consciências até o limite de suas potencialidades. Somos perfectíveis, ad eterno. Então, há muito que estagiar em plataformas sucessivas, evolucionais. A partir da semana que vem, diversos temas que inevitavelmente deverão ser abertos à discussão. 3 alicerces dão vida ao universalismo crístico. Já foram apresentados nesses outros encontros vibrantes que já realizamos. Amor ao próximo, respeito às opiniões alheias, às conjecturas, às experiências milenares, uns dos outros. Somos caravaneiros da evolução. Devemos ser respeitados em nosso status quo, em nossa maneira de pensar, a nossa larga experiência, que sempre representa uma parcela, mínima parcela da verdade. Então vamos compondo este grande ideograma evolucionário, trocando experiências respeitosamente. Quem sabe ouvir, sabe como compor, sabe onde ajustar a sua parcela de contribuição nesse grande tabuleiro dessas conjecturas que hão de ser certamente rotina para os seres para os nossos irmãos da nova era. Agora, aqueles que desejam prosseguir nessa busca devem me auxiliar a manter esta mecânica, amar ao próximo, estudar a reencarnação integrada à lei de causa e efeito e associar sabedoria filosófica, científica, pesquisas espirituais e evitar que a semelhança do que aconteceu até hoje, com todos os conceitos a respeito da espiritualidade, evitar que se criem barreiras, teses intransponíveis, paradigmas e dogmas inamovíveis. Convoco esse debate livre a todos os livres pensadores. Então devemos meditar sobre novas ideias, sem preconceitos, manter o dinamismo, manter a humildade. Nada sabemos, somos convocados a tudo conhecer. Nossa, o que está fritando aí? Tá me afogando. Jesus. Fizeram alguma coisa na frigideira e está me afogando. Então, manter o dinamismo, manter a humildade para reconhecer o valor, a oportunidade de conhecer opiniões alheias. Eis o segredo para atingirmos prosperamente, esses objetivos. Universalismo crístico não necessita de um líder, de um proprietário. Todos nós, independentemente das religiões, independentemente da fé que professe, somos convidados a essa empreitada, sempre individual, porque é uma construção pessoal, inadiável, impostergável e inalienável. Não pode ser transferida a outrem. Não há que se seguir gurus, guias. É sempre um trabalho pessoal,
uma construção pessoal, como foi o nosso próprio progresso até o momento. Ele será universal, independentemente da etnia, posição social, aspectos culturais. Então, por ser dinâmico, universalismo crístico, de natureza filosófica, liberto de rituais, poderá se adaptar aos mais diversos tipos de culturas, época, níveis de entendimento. O evolucionar fará parte do próprio existir dessa proposta. É a essência das coisas que nos importa. O aprofundamento será ditado de acordo com os interesses e o discernimento de cada um. O jovem iluminado agradeceu mais uma vez a atenção de todos e encerrou a preleção da noite. A atmosfera era de muita paz, apesar dos vários espectadores sentirem-se contrariados com essas ideias, para eles revolucionárias. Agora nós vamos entrar no item 6, visita inesquecível, a página 175. E faremos essa leitura na próxima oportunidade. Fecha a porta para mim, senta aqui pertinho. Sem barulho, Bernardo. Fechar sem barulho. Agora senta aqui. Esse é Bernardinho, meu netinho. Tem 7 anos, né, Bernardo? É isso? Fez que mês? Em março, ele fez 7 anos. Então ele tem 7 anos e 2 meses. Né? Vamos fazer uma prece? Você faz a prece? Vovô, para encerrar? Faz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, reina nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre. Que? Hoje e sempre. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Obrigado por tudo, obrigado pela companhia de todos que estão nos assistindo. Obrigado pela família. Obrigado pela família, obrigado pelos amigos espirituais que estão nos ajudando aqui a ter um bom clima, né? E permitindo que cada um de nós saibamos que somos construtores do nosso próprio destino. Que essa mania de elegermos gurus para que construam a evolução que pertence a nós mesmos seja abandonada. Muito obrigado por tudo. Muita paz a todos. Fica aqui um pouquinho que eu vou desligar. Fica aqui. Tá? Sai. Cantar? Não, tô indo. Posso desligar? Então fala tchau mais uma vez.